Olá, queridos. Estamos agora iniciando essa comunicação sobre método de autocura, abordando os 4 últimos passos, né? Já fizemos um trabalho dos 4 passos iniciais, contamos a história de onde vem esse processo e hoje nós vamos fechar com os 4 passos finais do método de autocura para você fazer contato ou para você fazer a sua revisão, a sua avaliação. Ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos, então, ler a nossa páginazinha aqui de preparação do livro Vida Feliz. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando, prejudicado. Olha, gente, que injeção de ânimo! Quantas vezes a gente acha que já está tudo perdido, que não tem mais jeito, e surge uma situação nova, uma inspiração nova, não para fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente gostaria, mas para fazer de um jeito que será bom, que valerá a pena viver, que será saudável, rico, produtivo para a nossa experiência encarnatória, né? Então, olha um mantra: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Que seja nesse clima, então, de confiança e esperança, que possamos fazer a nossa prece pedindo a sustentação dos amigos espirituais para o trabalho que iremos realizar. Que a espiritualidade amiga se aproxime de cada um de nós agora, abrindo o nosso entendimento, abrindo espaços na nossa mente, na nossa compreensão, para as ideias que serão compartilhadas, desenvolvendo em nós sentimentos curadores, como a coragem, como a esperança, como a confiança, como a alegria. Que sejamos profundamente gratos por essas presenças espirituais junto a nós agora. E que possamos, assim, em nome desses espíritos amigos, de Francisco de Assis, de sua falange, de Joana de Ângeles, de Jesus, sobretudo em nome de Deus, declarar iniciado o nosso estudo nesse momento de compartilhamento das ideias do método de autocura. Graças a Deus. Ai, que coisa boa, né, gente? Ai, muito bom. Bom, retomando, né? Breve recapitulação. Quais são os outros 4 passos que nós conversamos na primeira parte dessa programação? Autoestima, projeto pessoal, cuidar do pensamento e cuidar do físico. Então, agora nós vamos nos aproximar da outra proposta que Joana traz no seu livro Plenitude, no capítulo 9, Processo de Autocura. Vamos treinar, conversar com Deus. Como ela fala, nos aproximar da fonte do poder. E onde está essa fonte? A
fonte está na nossa essência espiritual, no self, na centelha divina. Então, eu só não me comunico com o self, com a centelha divina, se eu não quiser, se eu não buscar. E como a gente ainda está mal se aproximando dessa fonte do poder de luz, a gente ainda não sabe muito bem como fazer. Por isso, Joana de Ângeles vem nos propor essa possibilidade. E nós encontramos um reforço muito interessante sobre essa possibilidade no livro Momentos de Saúde e Consciência, quando ela tem lá um capítulo todo dedicado a essa possibilidade, chamado Percepções Extrafísicas. Percepções extrafísicas. E também encontramos em Leon Denis, patrono querido da minha casa de origem, que tem no livro O Problema do Ser e do Destino, um capítulo chamado A Consciência, o Sentido Íntimo. Dois espíritos de linguagens mais próximas, mais modernas, repetindo a orientação de Jesus: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, assim, nós temos já consolidado o hábito do petitório, né? De pedir a Deus, por favor, que isso não aconteça, por favor, eu quero isso, eu preciso disso, por favor, faz isso, faz aquilo, né? Nós temos esse hábito. Temos o hábito da barganha, né? Porque desde sempre houveram pessoas que se colocaram no lugar de intermediários entre Deus e o homem comum. E nós, enquanto humanidade comum, buscamos esses intermediários, fazendo as nossas oferendas para que eles levassem a Deus, aos deuses, para que eles nos atendessem. Então, a gente ainda barganha, apesar da doutrina espírita abrir para nós, né, uma compreensão muito mais vasta do que é a prece, do que é a oração, do que a gente, qual a atitude psicológica, espiritual mais saudável para a gente abordar esse momento. Então, como eu falei no início, acho que eu falei, a gente precisa treinar duas habilidades fundamentais para que a gente consiga acessar Deus em nós, de maneira consciente, estando presente. A primeira é bater, né? A primeira é saber realmente do que eu preciso. É eu aprender a ter foco, a sair daquele discurso da lamentação vazia, sair daquele discurso da rebeldia infantil, da reclamação, para o foco, realmente o que eu preciso. O que é importante para a minha vida e que eu não consegui até hoje trazer sozinho para a minha vida, o que está faltando para mim. Então, nós fomos ensinados já, como sabemos, por muitos missionários, a ter foco no nosso pedido. Por exemplo, a célebre oração da serenidade, em que a pessoa pede coragem para mudar o que pode ser mudado e serenidade para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, coragem
sabedoria, serenidade. Será que eu peço essas coisas quando converso com Deus? Ou eu, como a criança, peço que Deus resolva meus problemas para mim, me tire das situações difíceis sem que eu faça nada para merecer? Então, na oração da serenidade, o pedido é focado, coragem para enfrentar o que eu não posso mudar. Serenidade para aceitar o que eu embolei. Coragem para mudar o que eu posso mudar. Serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, quando eu dou foco no meu pedido, eu começo a sentir que em mim existe essa centelha divina que se expande, que irradia sobre a minha mente e o meu corpo. E aí, o que eu chamo de prece, de conversa com Deus, de comunicação com a fonte do poder, ganha um sentido terapêutico, no sentido em que acalma as minhas emoções, pacifica o meu ambiente interno, favorece a inspiração, a intuição. A abertura para a visita, não é? De ideias diferentes, de ideias mais produtivas, a mudança do ambiente emocional, psicológico. E qual é a dificuldade que a gente tem de fazer isso? Uma é essa: concentração, foco, e a outra é silêncio interior. Então, os mestres da humanidade que vêm ensinando, propondo, treinando práticas meditativas, na verdade, eles estão nos treinando a silenciar o ego, a silenciar a gritaria íntima que impede que a gente acesse esse universo de ideias divinas, sublimes, superiores, curativas, que estão ao alcance desse nosso singelo trabalho. Fazer silêncio interior para ouvir a resposta. É treino. É treino. Então, as práticas meditativas são muitas, propõem que pelo portal da respiração, inspira, expira, a gente consiga silenciar. Não é parar de pensar, não, que isso é conquista evolutiva, a gente não vai parar de pensar. É silenciar o barulho íntimo, né? O barulho das exigências, das reclamações, das lamentações. Deixar que as cenas que nos vierem à mente passem e nos deixem em silêncio para ouvir a resposta. Então, a gente precisa, como são habilidades, qualquer habilidade, habilidade de fazer bolo, habilidade de tocar violão, habilidade de fazer yoga, habilidades precisam ser treinadas. O cérebro precisa ser treinado. Então, eu tenho que marcar um diazinho, um horáriozinho que seja mais favorável na minha casa, no meu dia a dia, na minha rotina, nos ruídos circundantes, para fazer esse treinamento. Marca o dia, marca a hora para treinar. Uma vez aumentada, ainda que de forma muito sutil, a minha habilidade de fazer isso, de a qualquer momento silenciar a mente e dar foco na minha necessidade, o que eu estou precisando agora, e fazer o silêncio interior, a resposta virá.
Às vezes não com palavras, às vezes não com ideias, às vezes só com uma sutil mudança, transformação no meu estado íntimo. Treinando isso, eu me apodero de uma ferramenta espetacular, que eu vou poder usar num momento de crise familiar, eu vou poder usar num tubo de ressonância, que eu vou poder usar numa sala de espera, que eu vou poder usar quando estou sendo avaliado numa prova, que eu vou poder usar em qualquer situação. Essa habilidade de fazer contato com a nossa essência divina, com Deus em nós. Silenciar esses pensamentos minimamente, estabilizar as emoções e deixar que esse novo estado emocional, esse novo ambiente vibracional ocupe a minha mente. Então, Joana propõe dentro da sua proposta, a gente fala de improviso, sai essas coisas, né? Joana nos propõe, dentro do seu processo de autocura, que a gente busque fazer contato com a fonte do poder que está em nós. Não tem ninguém deserdado de Deus, não tem ninguém fora do pensamento de Deus. Nós estamos em Deus. O que falta é a gente estabelecer essa sintonia, abrir o sentido íntimo para essa comunicação. E Leon Denis tem uma expressão também no seu livro O Problema do Ser que me marcou muito, que é: a gente morre de fome na mesa do banquete. O banquete está servido, nós estamos famintos, mas não sabemos como nos nutrir, como fazer contato com essas ofertas de agentes nutrientes da alma que estão ali em abundância. Então, aonde os missionários conseguem a força, as ideias, a sustentação para as suas missões tão desafiadoras, aonde eles conseguem? Nessa comunicação, nessa conexão, nessa sustentação. Então, a gente precisa marcar um dia e uma hora, porque se trata de uma habilidade, e para adquirir e expandir essa habilidade é preciso, como foi orientado para Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Então, marque um dia e uma hora para conversar com Deus, para você treinar essa habilidade. Ah, mas eu falo com Deus toda hora. Fala, pedindo, agradecendo, mas isso não é exatamente o exercício terapêutico que Joana propõe. A maioria de nós não está ainda suficientemente trabalhado, até porque para isso não tem limite, né? Não tem limite. Quanto mais eu me treino, quanto mais eu experimento, mais isso se expande. É realmente um banquete espiritual servido, esperando apenas que a gente aceite o convite. Reino dos céus, não é? Jesus relatando isso na sua parábola do festim, né? A que nós somos chamados e que recusamos o convite. Quem se aproxima do método de autocura agora vai aceitar esse convite. Se já aceitou, já experimentou muita coisa, às vezes cansou, retome. Se já adquiriu o hábito, ótimo, continue expandindo. E, a princípio, para começar, marque um dia e uma hora para conversar com Deus. O outro passo do método que a gente vai compartilhar hoje é o da doação de amor. O nosso funcionamento em geral surgir um sofrimento, a gente se fecha na conchinha, a gente se isola,
a gente se desliga das tarefas, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ajuda, fica lá na conchinha. Só quer sair dali. Claro, está incomodando, quer sair dali, mas isolado, a gente é frágil. Isolado, o sofrimento ganha força, se torna um cascão, um quisto no seio da criação, que é toda fluxo. Né? Tudo na natureza funciona assim. Recebe, elabora e doa. Recebe, elabora e doa. Então, a árvore recebe os nutrientes do solo, recebe a luz do sol, recebe a água da chuva, elabora e doa. Doa sombra, doa oxigênio, doa frutos, doa flores. Essa é uma árvore saudável, quando ela consegue, né? Que a gente não atrapalha. O funcionamento dela é esse: recebe, elabora e doa. Tudo na criação funciona assim. Cada elementozinho, né? Abelhas. Não podemos acabar com as abelhas. Se acabarmos com as abelhas, não teremos flores nem frutos. Não tem flor, não tem fruto. Então, a abelha vai lá na flor, colhe o néctar e, ao mesmo tempo, a poliniza. A fecunda. Doa para a flor, em troca do seu néctar, esse serviço. Então, qualquer ambiente da natureza, um rio, um espaço aberto, ele é só saudável quando ele flui. Uma parte do nosso corpo só é saudável quando o sangue flui. Então, os nossos órgãos recebem os nutrientes através do sangue e fazem o seu trabalho. Produzir os seus hormônios, as suas enzimas, a sua função, seja qual for. Aonde há fluxo, há saúde. Aonde o fluxo está bloqueado, interrompido, há doença. Então, assim, a criação funciona segundo a lei. A árvore não escolhe, eu vou fazer greve, não vou mais fazer fruta, não. Não, se ela receber os alimentos, ela vai frutificar. Agora, a gente tem livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio permite que a gente escolha se fechar. Então, por maior que seja a dor, e os exemplos são muitos de pessoas que passaram por dores específicas e daí elas buscaram ajudar outras pessoas passando por aquela mesma dor. E aí elas esqueceram a dor que elas passaram? Não, mas elas deram uma resposta saudável e a vida floresce nelas cada vez mais. Então, seja qual for a dor, seja qual for o momento difícil, seja qual for a perda, eu tenho que reagir energicamente a essa ideia de me isolar, de ficar no cascão, vivendo pelo pensamento, revivendo pelo pensamento, repetidamente a mesma situação e doar amor. Ai, como faz para doar amor, estando desse jeito, né? Então, no método nós propomos 4 perguntas só para ajudar a treinar. Depois que você treinou, você vai fazer isso naturalmente. Todos os dias se pergunte: o que eu posso fazer ainda hoje por amor a mim mesmo? O que eu posso fazer ainda hoje por amor à minha casa? O que eu posso fazer ainda hoje por amor à minha família? E o que eu posso fazer ainda hoje por amor à humanidade? Entendendo que amor é doação, é fluxo, não é tomar lá da cá. Eu não vou fazer isso para o meu filho para que ele me dê esse ou aquele retorno, né? Eu não vou fazer isso pela humanidade para que reconheçam que eu sou um ser de luz. Não,
doação, abrir canais de doação. Então, por amor a nós mesmos, o que nós podemos fazer todos os dias é uma imensidão. Por amor à nossa família, o que nós podemos fazer todos os dias é uma imensidão. É amor ágape, é amor que coloca na vida das pessoas o banquete gratuito, daquilo que você sabe que a pessoa gosta, que a agrada, que a relaxa, oferecer aquilo, cafuné. Tem coisa mais simples e maravilhosa do que cafuné? Na nossa mão está o cafuné, a massagem, o carinho, não é? No nosso silêncio está a escuta para que o outro possa comunicar as suas emoções sem crítica, sem censura, sem sugestão, sem ser interrompido. Apenas escuta, está no nosso ouvido, no nosso olhar está o olhar que traduz acolhida, aceitação, amorosidade, não indiferença ou arrogância, o sorriso, os abraços, né, que a gente já está sentindo uma falta danada, mas eles vão voltar, o caminhar junto, acompanhar alguém a um médico, a um tratamento, a pessoa vai sozinha, não, eu vou com você, a conversa leve. Então, assim, não tem limite. Não tem limite. A humanidade precisa das nossas preces, precisa da nossa sensibilidade, precisa das nossas conexões com aqueles que estão fazendo trabalhos que muitas vezes nós não nos vemos ainda prontos para fazer, né? Nos conectar. O MAP oferece aí uma imensidão de possibilidades de ajuda que já estão instaladas. Ou eu posso aderir pessoalmente, ou eu posso apoiar essas medidas. Então, nós somos usinas de amor. Usinas de amor. E, diferentemente das hidrelétricas nesse momento, nós não vivemos secas. Nós recebemos esse fluxo em abundância continuamente, porque Deus, até onde a gente pode entender, que é muito pouco, Deus ainda é misterioso, né? Deus é amor e flui amor sobre a criação. Leon Denis fala, Deus é amor e por amor criou os seres e para amar. Então nós fomos criados por amor e para amar. Mesmo doentes, sim. Mesmo em situação econômica difícil, sim. Mesmo sozinhos, fisicamente, sim. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, eu entendi, mas por enquanto eu não posso porque eu estou doente. Quando eu melhorar, eu vou lá fazer. Quando eu melhorar, eu penso nisso. É a mesma coisa que você dizer para o cirurgião, olha, doutor, eu não posso operar agora porque eu estou doente. Quando eu melhorar, eu volto para o senhor me operar. É uma inversão. Então, a gente só tem saúde, só tem bem-estar no seio da criação, só tem alegria de viver no fluxo. Recebe, doa. Recebe, doa. Vamos estar desequilibrados nessa distribuição ainda por muito tempo, porque recebemos tanto e recebemos sempre e sem interrupção e doamos tão pouco, né? Nosso canal de doação de amor ainda está muito entupido e precisa muitas vezes um trabalho de vontade, de energia para desentupir esse canal. Recebe e doa, recebe e doa. Com isso, a gente vai ficando sem tempo para ter solidão, sem tempo para ter desânimo, sem tempo para ter, para desistir, né? Para ficar sem esperança, porque a energia que isso gera é deslumbrante,
é deslumbrante. Aí, assim, nós encontramos no trecho do livro, nesse momento em que ela fala do amor, alguns sentimentos, algumas emoções que são muito presentes nos nossos ambientes psíquicos e que a gente precisa, às vezes, dar um foco mais direto, né? Então, nós criamos uma proposta de sentimentos que curam, dando lá um balanço dos sentimentos que adoecem. Então, emoções, sentimentos que adoecem, medo, mesmice, repetição, tentativa de ficar parado no mesmo lugar, não fazer mudanças, tristeza. É claro que há momentos para estar triste, como diz a música. Se você tiver que ficar triste, que seja por um dia, mas não o tempo inteiro. Então, quando acontece uma coisa triste, o natural é que a gente fique triste, mas não precisa se condenar à tristeza para o resto das reencarnações. Não! E momentos de alegria são tão poderosos do ponto de vista terapêutico. A gente tem um missionário que ainda está encarnado, que é o Dr. Pat Adams, né? Que conta lá a história da vida dele num livro, O Amor é Contagioso. O filme ilustra alguma coisa disso, de repente é uma maneira mais fácil de você acessar. Ele introduziu essa ideia da alegria para tratar as doenças nos hospitais, com crianças com câncer. Hoje em dia ninguém mais acha esquisito palhaços circulando no hospital, visitando as crianças, mas isso é uma bruta inovação que se consolidou pela comprovação do efeito de momentos de alegria numa situação até de muito sofrimento. E se eu não tiver quem me dê alegria, como é que vai ser, né? Daí a proposta do método de autocura. Eu preciso pesquisar, eu preciso buscar e preciso trazer para a minha vida alguns momentos, alguns minutos que eu possa rir, que eu possa achar graça, que eu possa viver alguns instantes de fantasia. E aí você prepara lá uma caixinha de primeiros socorros e coloca lá, né? Essa coisa me faz rir, eu vou ver de vez em quando para eu rir um pouco, apesar da dor que eu estou passando, isso me faz rir, é bom para mim, né? Então nós precisamos cultivar a alegria. A coragem é algo que só surge com o enfrentamento. Quando eu me encolho, me retraio diante do medo, o meu medo cresce, ele fica enorme, ele fica monstruoso. São crenças que a gente cultiva de que tal coisa é muito ameaçadora, tal coisa é muito assustadora, tal coisa... E muitas vezes são apenas crenças negativas que só serão desmontadas pelo enfrentamento. Algumas pessoas sofrem de fobias e aí precisam de ajuda terapêutica, mas a ajuda terapêutica vai ser no sentido de apoiá-las, sustentá-las, mas elas terão que enfrentar seus medos, seja de elevador, seja de sair de casa, seja lá qual for, para que ela possa perceber que aquele medo não se refere a um perigo real, se refere a uma crença de perigo. Então, a coragem cura o medo. E pessoa corajosa não é aquela que não tem medo de nada, né? Essa é uma pessoa imprevidente, irresponsável. A pessoa corajosa é a pessoa que faz o que tem que ser feito, apesar do medo.
Então, a coragem cura o medo, a alegria cura a tristeza. A nossa vida, às vezes, ela está encalhada, sabe? Um navio com potencial para dar a volta ao mundo, encalhou numa praia, num banco de areia, está lá encalhado. E ele tem potencial para viajar o mundo. E a nossa vida, às vezes, fica encalhada assim. E a gente precisa ser criativo, pensar em outras abordagens daquela mesma situação, inserir na nossa vida experiências. Eu não sei se eu sei escrever poesia se eu nunca tentei escrever poesia. Eu não sei se eu sei pintar quadro se eu nunca tentei pintar um quadro. Eu não sei se eu não sei inventar uma música se eu nunca tentei fazer isso. Então a gente se acomoda e diz assim: tal pessoa é tão criativa, eu não. Ora, se Deus é o Criador, se o nosso pensamento é co-criador, eu tenho a criatividade na minha herança divina. Mas eu preciso buscar, me permitir, abrir, fazer descobertas. A minha vida está lá encalhada. À medida em que eu vou me expondo, me colocando, experimentando outras situações, aquele barco vai aos poucos se soltando, né, daquele banco de areia e volta a navegar. Né? Agora me lembrei da música do Alan, né? Mar da Vida. Quantos barcos encalhados que não querem navegar por medo, né? Por insegurança, por acomodação, por falta de determinação, de aplicação. Então, tem pessoas que são muito bem cultivadas uma iniciativa, né? De dizer, eu vou ver lá se eu consigo tal coisa, porque o não eu já tenho. Então, eu vou ver se eu sou aceito naquele grupo, eu vou ver se eu aprendo tal coisa, eu vou ver por quê? Porque o não eu já tenho. Por que eu tenho que ficar encalhado no não? Então, o autoconhecimento nos propõe um inventário das nossas emoções habituais. A exemplo do que a gente propôs da planilha dos sentimentos, dos pensamentos, a gente faz um trabalho da planilha dos sentimentos, das emoções. O que predominou em mim hoje? Tristeza. O que predominou em mim hoje? Medo. O que predominou em mim hoje? Tá tudo parado, né? Acomodação. O que predominou em mim hoje? Angústia. Para cada um desses sentimentos que adoecem, existem sentimentos que curam. E as fontes, as farmácias desses agentes transformadores estão ao alcance de uma mão, estão ao alcance de um clique, estão ao alcance de conversar com alguém para procurar saber. Procure saber. Então, quando eu olho para essa planilha, depois de uma semana, depois de um mês, eu vejo quais são meus hábitos de sentimento e vejo que sentimentos eu preciso trabalhar com insistência, com perseverança, com disciplina, para que alguma mudança possa ser feita, porque Joana fala também no livro Momentos de Consciência e Saúde, que os velhos hábitos, eles não vão embora felizes, assim, tá bom, você não me quer mais. Não, eles tentam permanecer. E do ponto de vista biológico, o que é? São caminhos já construídos. Vem tal emoção, a resposta foi construída pela repetição. Então, bons hábitos são adquiridos da mesma maneira que os maus hábitos, pela repetição.
Então, repita o bom hábito de olhar para as suas emoções. Repita o bom hábito de tirar uma horinha para meditar. Uma horinha nada, alguns minutos para a meditação. Repita o bom hábito de experimentar, desenhar, pintar, bordar, consertar, sei lá. Né? Repita, 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 até que o mau hábito vá perdendo aquela estrada pavimentada que liga a emoção à atitude. E chegamos ao último passo do método de autocura, que de início estava junto com os sentimentos que curam, mas é uma... não vou chamar de praga não, gente, mas é uma epidemia, é uma coisa tão presente em todas as almas que a gente também decidiu dar um foco maior nessa questão, que é a questão da culpa e da mágoa. Então, nós precisamos treinar, aprender a perdoar. A gente está na fase até de entender o que é perdoar. Também é uma lição tão necessária, tão fundamental, que ela vem sendo transmitida por todos os instrutores da humanidade, em todos os cantos do mundo, através de lições, livros sagrados, mitos, contos, imagens. Essa lição precisa ser aprendida para que a gente possa ter uma vida mais saudável, mais feliz. Então, assim, nós espíritas ouvimos e repetimos que nós fomos criados simples e ignorantes. Já deu para perceber que a pedagogia divina é que a gente aprenda pelos nossos erros. Já ouvimos que não estamos percorrendo a fieira do mal, estamos percorrendo a fieira da ignorância. E aquele que ignora, erra. Então, nós ainda vamos errar para chuchu. E o incômodo que a gente experimenta com o erro não é para nos punir, nos castigar. O incômodo que a gente experimenta pelo erro é para nos convidar, nos instigar à mudança, à aquisição do que faltava, ao acréscimo do que não tinha. A consciência avisa, gente, porque a consciência provém de Deus, é a lei divina implantada na nossa consciência, ela é nosso guia. Mas só saber pelo conhecimento não quer dizer capacitação, capacidade de agir diferente, porque nós ainda estamos sujeitos às tais imperfeições: egoísmo, orgulho, medo, insegurança, preguiça. Então, os espíritos têm aquela resposta acachapante, né? O homem tem o poder de domar as suas más tendências? Sim, fazendo esforços insignificantes. Mas quão poucos fazem esforços. Então, diante do aviso da consciência de que a sua escolha não foi a menor possível, a criatura inconscientemente instala um processo de autopunição, que é inútil, que é destrutivo, que não leva a nada. Então, o que é possível de fazer com esse incômodo? Está no Livro dos Espíritos, estava no frontão do Templo de Delfos, é repetido por Sócrates e Platão: conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho propõe todos os dias: dá um inventário, faça-se perguntas, não temas multiplicá-las. O que essas perguntas vão buscar? Afinal de contas, né? Por que, como Paulo de Tarso, eu não consigo fazer o bem que eu quero? Por que, como Paulo de Tarso, o mal que eu não quero eu ainda faço? Por quê? Eu preciso encontrar essa resposta. O que me falta?
domar meu egoísmo, abrir mão do meu orgulho, trabalhar a minha confiança, a minha coragem moral? Se eu não encontro essas respostas, eu não adquiro aquilo que eu precisava ter para não cometer aquele erro. E aí, o que é óbvio que vai acontecer? Vou errar de novo, vou errar de novo e vou errar de novo. Então, quando a gente trabalha auto-perdão, a gente trabalha a compreensão de que os nossos erros são resultados da nossa ignorância. O meu e o de quem errou comigo também. Então, quando eu consigo me perdoar, desmontar esse processo de autopunição e ir atrás dos aprendizados, quando eu consigo desmontar isso em mim, eu consigo olhar para o outro como Jesus do alto da cruz e ver que erraram por ignorância. Nossos pais erraram conosco, claro. Nós erramos com nossos filhos, claro. Nossa professora errou conosco, sim. Nosso melhor amigo, nosso marido, nosso esposo, sim. Todos nós erramos, por quê? Porque somos imperfeitos, isso quer dizer ignorantes. E isso dói. Como dói? Como dói a culpa, como dói a dor que o outro nos provoca com sua indiferença, com sua grosseria, com a sua recusa ao afeto, dói. Mas essa dor tem um propósito pedagógico. Essa dor tem o propósito de dizer assim, olha, vê como isso é ruim. Vê como isso tem que ser vencido. Vê o que falta para vencer esse lugar que você está agora. Perdoe-se e perdoe. Perdoar quer dizer o quê? Se liberta da culpa. Perdoar o outro quer dizer o quê? Se liberte da mágoa. E aprenda para que, como Jesus dizia para cada pessoa que ele curava, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. A gente entendeu que ele estava falando de castigo, né? Ele não estava falando de castigo, ele estava falando de encerramento da experiência. Se você aprende, acabou aquela experiência de sofrimento. Se você não aprende, a experiência de sofrimento terá que ser mais intensa, mais marcante para te despertar e te colocar na rota do aprendizado. Então, a gente tem naquelas visualizações terapêuticas do Divaldo um belíssimo exercício de perdão. Aprendi também com o Luiz Antônio Mileco, quando ele fazia isso na Rádio Rio de Janeiro. Né? É um trabalho de pensamento em que a gente traz quem nos magoou à nossa presença e o liberta. E o perdoa, e o liberta, e o deixa ir seguir seu caminho. Por esse mesmo trabalho, nós chamamos aquele a quem nós magoamos e pedimos que nos perdoe e que nos liberte. E assim nós preparamos o terreno para a reparação, porque esses vínculos só se encerrarão com a reparação. Então, quanto tormento voluntário, quanto sofrimento, quanta doença, absolutamente inúteis, provocados pela culpa e pela mágoa. O processo de perdão e autoperdão é medida autocurativa, porque ninguém pode fazer isso no nosso lugar. Por nós temos que aprender de caráter urgente, cotidiano, persistente, para que a gente possa fluir na criação de maneira leve e usando a energia psíquica
para o trabalho no bem, para o estudo, para o crescimento, para o desfrute até da natureza, das pessoas que estão na nossa vida, para que a gente use a nossa energia psíquica para isso e não para instalar processos autopunitivos, autodestrutivos ou processos de alimento do ódio, do desamor, que só consolida situações de sofrimento. Então, acrescente lá nas suas ferramentas, né, o exercício do perdão e do auto-perdão, usando o seu pensamento, trabalhando a mudança aqui. Essa mudança vai chegar nas suas células. Essa mudança vai aliviar o seu cérebro de produzir hormônios de estresse, cortisol. Essa mudança vai produzir bom ânimo, alegria de viver, liberdade. Mesmo que eu esteja numa situação de doença que me coloque deitado, não aprisiona meu espírito. Me lembra aqui o exemplo fantástico de Jerônimo Mendonça, né? Eu estou preso nessa cama, então vocês carreguem essa cama para lá e para cá, porque eu tenho muito o que fazer. Então, queridos, os 4 passos que nós revisamos agora foi o conversar com Deus, marcar dia, marcar hora para conversar com Deus, foi entrar no fluxo do amor, doando amor em qualquer situação, e as 4 perguntinhas, foi a planilha dos sentimentos, para que a gente possa ver quais os sentimentos que curam, que nós precisamos trabalhar, e o perdão e o auto-perdão, que é o exercício de nos libertar dos dolorosos caminhos da culpa e da mágoa. É isso, queridos. Bom trabalho a todos. Acessem outras palestras que a gente tem aí sobre esses temas. Quem tiver interesse no livro, Método de Autocura, para consolidar. Mas o principal é pegar esses conteúdos, mesmo da forma resumida com que foram apresentados aqui, e praticar. Sem praticar, não acontece nada. Então, muito obrigada por terem estado conosco nesses momentos. Divulguem essas ideias, divulguem o MAP com suas infinitas frentes de socorro e de ajuda, de extensão do amor, e até a próxima!